Bom, hoje eu já quis trazer aqui para vocês uma reflexão. Ontem eu falei bastante sobre a questão do Gilmar e do Zema, né? O Zema querendo se fazer aí de rebelde sem causa, de anti-herói, sei lá do que ele tá querendo fazer graça para aparecer na internet, né? Porque o Zema, vamos lá, se a gente achar que o Zema vai aparecer por conta dos seus grandes planos de governo ou pela gestão do estado de Minas Gerais, eu acho que não vai dar muito certo, né? Então, eu vou trazer aqui uma reflexão do Noblar também. Esses dias eu estou concordando bastante com o Ricardo Noblar. E aqui ele fala o seguinte: o nome dele é Romeu Zema, aspirante a candidato antissistema. Enquanto Flávio Bolsonaro pontifica em dancinhas de salão travestido de moderado e esconde o que fará caso seja eleito presidente da República em outubro, Romeu Zema, empresário e 2 vezes governador de Minas Gerais, se oferece como candidato mais antissistema entre os disponíveis. Candidato antissistema ou outsider é aquele que constrói sua plataforma política na oposição ao establishment, partidos tradicionais e instituições, buscando atrair eleitores insatisfeitos com a política convencional. O discurso foca em uma mudança radical, combate à corrupção e deslegitimação das elites. Meu nome é Zema, anuncia ele em sua mais recente peça de campanha, apropriando-se de um slogan famoso nas eleições presidenciais de 89, 94 e 80, as 3 primeiras décadas depois do fim da ditadura militar, de 1964. Eu falei isso para vocês ontem, que é o slogan do Enéas Carneiro, conhecida por sua atuação como médico e político. Meu nome é Enéas, ele dizia ao fechar suas curtas falas no horário da propaganda eleitoral gratuita como candidato do PRONA, partido que se fundiu depois com o PL. Conservador do ponto de vista moral e nacionalista extremado, em 89 ele obteve mais de 360 mil votos, ficando em 12º lugar, que tinha 21 candidatos em 89. Acho que foi a eleição que mais teve candidato a presidente, tá? Mas aqui, só para a gente entender, Zema acha ter encontrado o caminho para se distinguir dos demais candidatos da direita, apresentar-se como o mais radical. De saída, escolheu o Supremo Tribunal Federal como seu alvo. Parece estar se dando bem. Espera que novas pesquisas de intenção de voto mostrem a frente de Caiado. Tanto quanto Caiado, Zema promete anistiar Bolsonaro e os demais golpistas do 8 de janeiro de 2023. Mas enquanto Caiado se nega a confrontar o Supremo, ele parte para cima de Alexandre de Moraes, José Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nessa semana, Gilmar pediu a Moraes que investigue Zema no inquérito das fake news. Então aqui a gente vai falar, né, dessa parte do Gilmar. Zema divulgou um vídeo nas redes sociais com um boneco que ofendia o Gilmar, falando que haveria uma indústria de... E Gilmar disse que haveria uma indústria de difamação e acusações contra o Supremo. Em entrevista ao Metrópole, Gilmar voltou ao assunto ao dizer: se começarmos a fazer piada com coisas sérias, imagina que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? E depois ele se corrigiu em mensagem postada no X. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir como uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpe-me pelo erro, reitero que está certo. Zema celebra o pedido de desculpas de Gilmar. Vai ter troco, segue o baile. Bom, gente, eu acho que é importante nós tirarmos daqui, né? Assim como o Flávio Bolsonaro não é um moderado, o Zema também não é um outsider, né? O Zema não é um outsider. Simples, porque o Zema, se ele tivesse um plano de governo, se ele tivesse algo a fazer pelo Brasil, acho que ele teria começado a fazer por Minas Gerais, né? Sendo que ele teve a oportunidade já do Poder Executivo, à frente do governo de Minas, de fazer algo. E ao que observamos, nada de muito relevante foi feito. Inclusive, ele tem políticas que são totalmente
elitistas e excludentes, né? Como a gente sabe. E aí agora, eu acho interessantíssima assim essa terceira via. A terceira via que vai anistiar o Bolsonaro. Então, assim, você vê claramente como a direita ela está partida, né? Ela se dividiu, tentando formar aí essa terceira via contra o bolsonarismo, contra a estampilha do radicalismo, mas se utilizando de argumentos muito parecidos. Afinal de contas, atacar o STF é o que o tempo todo faz a família Bolsonaro. É o que todo tempo faz Silas Malafaia, Nicolas Ferreira e todos esses que se dizem aí da extrema-direita, e a gente vai falar do Nicolas aqui com o Jair Renan já, porque ele também não está se dando bem com os outros filhos do Bolsonaro, como a gente sabe. Mas é importante a gente entender que não existe essa terceira via. Essa terceira via é impossível de ser feita com Caiado e com Romeu Zema na sua capitania. Impossível. Porque, além de não termos um projeto efetivo de governo, e de novo digo, Caiado também teve a sua oportunidade como governador de Goiás de trazer à tona, de mostrar como seu plano enquanto líder desse estado, de que aquilo que realmente funcionou. Então, eu vou trazer a paz para o país contra a polarização e vou anistiar os golpistas de 8 de janeiro de 2023. E ele mesmo menciona Juscelino Kubitschek. Ora! Olha só que interessante. Ele fala dos golpistas que foram anistiados por Juscelino Kubitschek, aqueles que cometeram o golpe de 1964 depois dessa anistia. Interessante como ele não fala dos mesmos que foram anistiados no governo Figueiredo. Olha só que interessante esse ponto. Um ponto que foi colocado aqui, inclusive, durante uma live nossa, uma observação no discurso do Caiado, muito bem feita, inclusive, não me lembro se foi o Lázaro que fez. Então, para vocês verem como está tudo muito bem arquitetado. Essa terceira via não existe. O que há, novamente, é um plano fascista, uma tentativa de um fascismo moderado, que passa ali pelo Flávio Bolsonaro, mas passa bem rápido, né? Passa assim, de 0 a 100, passa 200, porque a gente sabe aqui quais são os planos, quais sempre foram os planos da família dele, e que não adianta vir mulher, periquita Salvador e tudo mais, falar que realmente salvou o Flávio Bolsonaro dos princípios em que a sua família sempre acreditou. Isso a gente já sabe que é balela. Agora, acreditar que Zema e Ronaldo Caiado são terceira via, simplesmente eles nunca seriam candidatos pelo PL, nunca seriam apoiados pelo PL como candidato, né? Assim como não foi o Zema. Tentou-se muito Tarcísio aí, nos bastidores a gente sabe que Tarcísio foi bastante cogitado, mas Bolsonaro escolheu seu filho, e aí me parece muito mais uma tentativa anti-heróica, mas bastante atrapalhada de fazer a sua campanha, de fazer a sua militância, arrumando confusão com o STF, e o Zema, de fato, em popularidade, está fazendo o que é melhor para a imagem dele. Isso a gente não pode discordar. Agora, dizer que isso é uma estratégia, uma grande estratégia do Zema, ou que ele seria aí o candidato antissistema, ele pode até tentar, como falou aqui o Ricardo Noblar, aspirante a candidato antissistema. Mas sabemos que os objetivos, tanto de Caiado como de Zema, jamais vai se falar numa terceira via. Eles estão tentando se fazer de moderados
para tentar aí galgar alguma parcela de voto, porque a gente sabe que a eleição não está entre esses nomes. Mas eles estão querendo fazer de tudo para mostrar que eles, caso Flávio Bolsonaro seja eleito e não cumpra com os objetivos de seus eleitores, que eles poderiam ter feito diferente, que eles poderiam ter feito as coisas de uma outra maneira. Então, é claro, a gente precisa tomar muito cuidado aí nesse momento, porque dessa parcela nós sabemos que irão votos para o Flávio Bolsonaro no segundo turno, mas principalmente que tudo é um grande teatro, porque eles já sabem aí que não vão ser candidatos com voto suficiente para o segundo turno. Então, eles estão pintando e bordando aí para aparecer na internet, para aumentar a sua popularidade, entende? E, inclusive, às custas do próprio STF, desse caso do Gilmar. Então, Zema, mesmo comendo sua bananinha com casca, mostra que também sabe causar, mostra. Mas a gente não pode se enganar achando que algum anti-herói ou algum candidato aí antissistema, que a gente sabe que está bastante longe disso. E quando eles tiveram a oportunidade de mostrar como é a administração de um Estado, não o fizeram, tanto Zema como o Caiado. Então, fica aí o questionamento. Se o seu candidato tem como projeto anistiar golpista, ele não tem um projeto. Sinto informar. Gente, bora lá através do Superchat e do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, bora lá. Eu preciso de vocês. Enete a cérebro, diz aqui a Leda. Contrário nesse povo. Letícia Gonçalves, boa noite. Eles não eram entreguistas, né, Leda? A direita. Eu estava ouvindo o Chico Sá agora há pouco, falando sobre isso, né? Como era possível ter um diálogo com a antiga direita? Né? Como era possível? Você conseguia ter, por quê? Porque era uma direita democrática. Eu achei maravilhoso o Chico Sá ter tocado nesse ponto. É uma direita democrática. Não era uma direita fascista. Não era. Claro que existiam os filhotes da ditadura, mas era uma direita muito mais democrática, né? Principalmente ali, alguns que participaram da Constituinte, então todos aqueles, né? Gabriel, um beijo! Zema e Renan com pão de queijo a 80 km por hora. Cada um. Letícia Gonçalves, boa noite. Marcelo Forte, boa noite, Marcelo. Tô precisando de um café, Marcelo. Nossa senhora, minhas cápsulas acabaram aqui. Não deu tempo de eu fazer café hoje, porque, olha, falar para vocês, chega a semana já tá assim, ó. Sexta-feira, trabalhando com política no Brasil, gente, eu tô chamando o urubu de meu louro nessas horas. Gabriel, muito obrigada pela sua contribuição. A gente agora faltando R$100. Mais nenhuma membresia! Batemos os membros! Vamos lá, bora de superchat ou super sticker. Gente, vamos lá, superchat ou Pix, na verdade, né? Que é o nosso folhademocrata@gmail.com. Vem com a gente. Vocês sabem que tem diversos brindes, tem a nossa ecobag a partir de R$120 com o mousepad que é o meu mesmo, aqui ó, aqui o mousepad, hoje sem eu bater no meu olho e quase perder as vistas, como diria minha mãe durante a live, então você tem aqui esse kitzinho, e tem também os nossos livros, O Príncipe do Maquiavel por R$100, temos também, hoje vai ter strike, ô louco! Chegando o Gabriel aqui, gente. Bora no Pix ou no Superchat, gente. É isso aí, vamos lá. Ano eleitoral, vocês vão ver a propaganda linda que a gente está fazendo do Esquenta Eleições. Então, a partir do dia 6 de maio, nós vamos ter o Esquenta Eleições toda quarta-feira, às 21 horas. Então, vai ser comigo, Pedro Zambarda, a Luísa Pereira vai participar também, o Géser Batista, e vamos ter aí alguns analistas para conversar um pouquinho com a gente, tá?
Então, gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez o Gabriel. E vamos lá, gente, vamos de pingo. Acabei de passar o café, vem com bolo de maçã. Ah, para, meu. Poleda, fico até magoada de ser aqui ao vivo. A pessoa que mora sozinha, gente, ela assim, ela tem que caçar a sua janta. Entendeu? Eu saio daqui da live subindo nas paredes de fome, assim, parece ter um alien na minha barriga quando eu terminar a live. Eu vou. Que delícia! Imagina o cheiro que tá esse bolo. É isso que eu tô imaginando. Bom, vamos lá, gente. Hoje tem bagaço a dar com pau, tá? Por incrível que pareça, hoje tem cada uma que parece duas aqui que aconteceu. Tem mais pauta lixo hoje do que pauta séria. O Brasil conseguiu meter essa numa sexta-feira, sabia? Conseguiu meter umas pauta lixo assim, aleatoriamente. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a Associação dos Delegados, que rebate a fala do presidente Lula, que chamou, falando que os agentes fingem trabalho. Então, está aqui a Associação Nacional dos Delegados de Polícia, a DPF, criticou nessa quinta-feira a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre ter chamado delegados e agentes da Polícia Federal que estão fingindo trabalhar para combater o crime organizado. Em nota, a DPF manifestou preocupação diante do ocorrido e afirmou que o foco do debate deveria ser temas estruturantes e urgentes para enfrentamento do crime organizado. Lula fez a fala na quinta-feira durante a feira Brasil na Mesa, realizada pela Embrapa, em Planaltina, Distrito Federal. Na ocasião, o petista comentava a nomeação dos novos servidores da PF. O presidente afirmou que mandou o ministro da Justiça, Wellington César Lima, chamar todos os servidores que estão fora da corporação. Não se deve induzir a sociedade a acreditar que a anunciada medida de retorno será o que irá vencer o crime organizado, diz um trecho da nota. Nesse contexto, a entidade elenca algumas limitações técnicas e de mão de obra da polícia. Declarações que desqualificam policiais não contribuem para esse objetivo e fragilizam o debate público sobre segurança. Segue em outro parágrafo da nota. A associação reforça a importância do diálogo contínuo com o governo federal para o apoio pública em benefício da sociedade brasileira. Realmente é uma coisa que nós não podemos generalizar, visto que enfraquecer a PF também falar da PF é a mesma coisa quando a gente fala do enfraquecimento do Poder Judiciário. Eu acho que os casos precisam ser analisados de forma isolada, né? A gente tem que ver cada um, ainda bem que a Lídia, pauta lixo não. Pauta lixo sim. Pauta lixo sim. Não tem como. Gente, não tem como. Michele brigando com o Carluxo e Nicolas Ferreira zoando o Jair Renan. Como é que eu vou falar sério disso aqui com vocês? Em pleno dia 24/4. Não tem como, gente. Falei aqui de Minas Gerais, o Zé do Caiado, papapá. Mas, assim, o negócio vai ladeira abaixo, misoginia de secretário do Donald Trump, o pessoal defendendo Juliano Casarré. Infelizmente, hoje eu tenho pouco para entregar de qualidade. Então, muito pouco mesmo. Bom, vou colocar aqui a Andréa Sadi, né, anticristo, falando dessa questão dos delegados com a fala do presidente Lula. Vamos lá, vamos ouvir a Andréa Sadi. Uma declaração do presidente Lula repercutiu entre as de delegados da Polícia Federal. Ontem, Lula disse convocado. Travadinha. Opa, voltei. Pronto, deu uma travadinha. Gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Gente, bora lá. Vamos ouvir aqui que a Andréa Sadi está falando da fala do presidente Lula e o que o delegado falou, o presidente, na verdade, da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Ontem, Lula disse ter convocado os delegados que estariam fora
fora da corporação, abre aspas, fecha aspas. Em nota, a Associação dos Delegados defendeu o trabalho dos agentes que, segundo a entidade, exercem funções estratégicas e de alta relevância para o Estado brasileiro. Ainda segundo a nota, esses profissionais seguem contribuindo ativamente para o organizado. A nota diz que 53 delegados estão cedidos a outros órgãos e que esse número representa menos de 3% do total de delegados da PF em exercício. De acordo com a associação, não se deve induzir a sociedade a acreditar que a medida de retorno irá vencer o crime organizado. Valdo. Bom, aqui eu não vou, viu, Valdo? Aqui a gente vai falar nós aqui mesmos. Vamos lá, sobre essa fala do presidente, assim, é claro que a gente entende, às vezes, ali uma fala ali na emoção, no improviso e tudo mais. Essa fala é uma fala perigosa, tá? Eu tenho que, assim, a gente não passa aqui, a gente não passa pano, tá? Não tô falando que o Lula errou, vamos todo mundo bater, não é isso, tá? Eu estou dizendo que quando o presidente da República fala, mesmo que de improviso, algo nesse sentido, isso coloca em xeque a Polícia Federal, que é uma instituição individual, né? Hoje, né, ela funciona de maneira apartada, por isso que, inclusive, as investigações estão acontecendo. E, caso tenha uma ou outra situação, isso tem que ser averiguado, isso tem que ser investigado. Quando a gente generaliza, coloca uma certa dúvida sobre o funcionamento das nossas instituições. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!